Você aí, você quer ser mais inteligente, confere? Pois é, ser inteligente é saber reconhecer os padrões e utilizá-los a seu favor. E é impossível ser inteligente sem ter uma boa memória, e é por isso que o tema de hoje são 3 dicas para turbinar a sua memória. Nós vamos utilizar como base os conhecimentos do livro Aprendendo Inteligência, que é do professor Pierluigi Piazzi, e para saber mais sobre a memória, nós vamos utilizar o seguinte sumário. Nós vamos ver como a memória funciona, 3 dicas para melhorar a sua memória, o que é mnemônico, revisão e curva do esquecimento, e vamos ver sobre a aplicabilidade do que está sendo falado aqui. E se você quer entender como a memória funciona e como aplicar essas técnicas simples para melhorar a sua memória no seu dia a dia, te aguardo depois da vinheta. Eu sou Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um canal onde a gente promove o crescimento pessoal por meio de análises literárias. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novos conteúdos, porque você sabe que o conteúdo passado aqui é de qualidade. Sem enrolação, vamos para o tema principal. Nós vamos falar sobre como funciona a memória. Aqui está o resumo que eu fiz do livro Aprendendo Inteligência. Pessoal, quando a gente fala em memória, a gente tem a memória de curto prazo e a de longo prazo. Vamos falar primeiro da memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela é que nem aquela memória RAM do computador. Ah, Patrick, mas como que ela funciona? Ela tem 2 características. Ela é uma memória pequena, ou seja, curta em questão de espaço, e ela também é volátil, ou seja, você pode esvaziá-la com grande facilidade para colocar outros elementos naquele local. E se ela se encher, o que vai acontecer, pessoal? Quando a pessoa dormir, vai ter ali meio que um reset nessa memória, então ela vai se esvaziar. Então o que vai acontecer? Uma parte da memória, uma parte maior, ela vai para o lixo, simplesmente você vai perder aquilo ali para sempre, e a outra parte, uma minoria, ela vai ser armazenada. Vai ser armazenada onde? No nosso HD mental, tá bem? Na parte do nosso cérebro em que a memória de longo prazo é armazenada. E para que essa memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo, o que tem que acontecer? Ela tem que ter base numa carga emocional. Ou seja, pessoal, para ter essa emoção, ela tem que ser um tipo de conhecimento que ele é use para você. Ah, Patrick, mas o que é use? Use é um mnemônico que significa U de útil, tem que ser útil para você, S de sentido, ou seja, aquilo tem que fazer sentido para você, e também tem que ser interessante para você, o I de interessante. Sendo assim, ela vai para a memória de longo prazo. E quando a gente está falando da memória de longo prazo, a gente está falando do nosso HD mental. Se a gente pensar no computador, o HD é onde ficam armazenadas as informações e ele tem grande capacidade. Ele é o hard disk, ou seja, uma parte mais dura. E aqui no livro, o professor Pierre, ele traz para a gente o desenho do cérebro. Aí ele mostra a parte que ficaria o HD, que é a parte do córtex, tá bem? Ou seja, é como se fosse uma casca. Então, no desenho, ele mostra pra gente também o quê? O sistema límbico, que é aquela parte que mexe com as nossas emoções, que ele é muito importante para a gente guardar as informações. Então, a dica principal para que algo fique guardado na sua memória é que tem que ser use para você. Basta você pensar naquela situação difícil em que você brigou com alguém que você gostava muito, então aquilo trouxe muita carga emocional, você vai ver que você se lembra daquela cena com muitos detalhes, tá bem? Independente de você estar certo ou errado naquela cena, de você achar que você estava certo ou errado, aquilo vai ficar na sua memória com muitos detalhes. Por quê? Porque aquilo mexeu muito com as suas emoções. Agora que você sabe como o cérebro ele armazena as informações, vamos verificar 3 dicas para melhorar esse armazenamento, para guardar mais informações. Então, a primeira dica é o quê? Ensine. De acordo com Joseph Joubert, ensinar é aprender 2 vezes. E vale lembrar que a pessoa, quando ela ensina, ela sempre vai sair ganhando. Ah, Patrick, mas como assim? Primeiro, ensinar exige que você realmente tenha compreensão do tema. Se você estiver ensinando, mas se você não tiver essa compreensão do tema, ou seja, você entender esse tema de uma forma aprofundada, quando você estiver explicando, você vai ver que falta algum elemento ali, então você, na pior das hipóteses, vai saber o que você não sabe e vai poder correr atrás desse tipo de conhecimento, ou seja, você vai saber em que você é ignorante. Já se você conseguir ensinar para outra pessoa, isso vai mostrar que você tem compreensão do tema. Compreensão, vale lembrar, que ela acontece quando você tem já um conhecimento mais aprofundado. Você consegue falar o que é, você consegue dar exemplos diferentes do que o autor deu a respeito
do tema. Além disso, nós temos também a segunda dica, que é o processo mnemônico, com base em acrônimos, tá bem? Você cria um acrônimo e eu já te explico como que isso funciona. E a terceira dica vai ser a respeito da revisão. Seguindo, nós temos o processo mnemônico. Ah, Patrick, mas o que seria isso? Pessoal, nós temos aqui a deusa Mnemosine, que é uma deusa da mitologia grega, que é a personificação da memória e uma das divindades mais respeitadas entre os antigos gregos. Ah, Patrick, mas por que ela era tão respeitada? Porque a memória ela é essencial para a preservação do conhecimento, além de ser uma ponte entre o passado e o presente. Ah, Patrick, mas explique isso melhor. Pessoal, se a gente não se lembrar, não tiver memória do que aconteceu no passado, como que a gente vai poder aprender com aquela situação para não repetir mais o erro no presente? Ou até mesmo para saber que algo deu certo no passado, então no presente a gente pode replicar aquilo sem ter maiores riscos, entende? Ah, agora eu entendi! Pois é, por isso que a deusa Mnemosine era uma deusa tão importante para os gregos. Assim, nós temos o processo mnemônico. Mas, Patrick, como que funciona esse processo? Aqui eu vou dar um exemplo para você. Então, nós temos um acrônimo. Ah, como é que funciona um acrônimo? Acrônimo é quando você utiliza uma palavra e cada letra da palavra vai trazer outra palavra, vai te lembrar de outra palavra. Ah, Patrick, mas me explica melhor. Nós temos o LIMP, muito conhecido pelos concurseiros que estudaram a Constituição Federal, que está lá, acho que no artigo 37º da Constituição. Qualquer coisa me corrija aqui nos comentários. Então nós temos o quê? O LIMP, que ele é essa parte aqui, ó, LIMP, que é o quê? O L significa legalidade, o I impessoalidade, M moralidade, P publicidade e E de eficiência, que ele vai falar pra gente quais são os princípios da administração pública. Ah, Patrick, mas como que eu vou lembrar desse LIMP? Nós temos o quê? Você vai relacionar isso com uma imagem, entendeu? Então, se a palavra é limpe, para você se lembrar dela, basta você imaginar, pessoal, você utilizar a imaginação é extremamente importante porque você cria uma imagem do limpe na sua cabeça. Então você pode muito bem imaginar que você está limpando alguma coisa muito absurda, tipo, imagina você fazendo a limpeza daqueles vidros lá daquele prédio de Dubai que tem quase 1 quilômetro, entendeu? Pois é, se você imaginou essa cena, sempre que você quiser lembrar do limpe, basta você buscar essa imagem na sua mente, vai te lembrar do limpe, o limpe vai te lembrar de todas essas outras palavras aqui, entendeu? E assim, pessoal, nós temos também a situação da revisão da curva de esquecimento. Quem nos trouxe esse conhecimento foi o Hermann Ebbinghaus, esse cara aqui. Então o que ele aprendeu? Ele aprendeu que depois que a gente tem contato com um tema, conforme o tempo vai passando, a gente vai se lembrar cada vez menos daquilo que a gente teve contato, entende? Então nós temos mudanças significativas com relação à nossa retenção de aprendizado, a retenção daquilo na nossa memória, de acordo com o tanto de horas que se passou, de acordo com os dias, semanas que se passaram e também quando se passa um mês. Ah, Patrick, mas como assim? A retenção inicial, depois que você tem uma aula, você costuma lembrar em média, uma pessoa comum costuma lembrar em média 75% do que foi estudado. Depois, pessoal, o que acontece? Em apenas um dia, essa retenção ela já cai para cerca de 50%. E depois, se a gente pegar no longo prazo aqui, um mês depois, a gente vai ter uma retenção de cerca de 5%. Tá, Patrick, eu já entendi como é que funciona essa curva do esquecimento, mas como eu posso reter mais conhecimento? Eu vou fazer o quê? Eu vou revisar corretamente. E eu recomendo que você faça a revisão da seguinte maneira. Primeiro você vai fazer, nas primeiras horas, uma revisão mental. Ou seja, se eu estudo de manhãzinha, o que eu faço na minha rotina? Enquanto eu estou me deslocando para a academia, que eu vou a pé, eu vou pensando sobre o que eu estudei, tentando fazer uma revisão do que eu estudei ainda no dia de hoje. E enquanto estou treinando, de vez em quando eu dou uma desligada no fone. Para quê? Para relembrar o que foi falado, para tentar buscar mais exemplos daquilo que eu li de algum autor, entende? Do que eu aprendi naquele dia. E depois, o que a gente faz? Nós temos revisões, que eu chamo de revisões físicas. O que seria isso? Seria você pegar o material em que você tem os pontos principais marcados e revisar aquele material. Ah, Patrick, mas quando que eu vou fazer essas revisões? Nós temos aqui na imagem isso bem mostrado. Então aqui nas primeiras horas você fez o quê? Você fez essa revisão mental que eu falei. Daqui dos 75% você jogou lá para cima para os 100% novamente. Você está lembrando de tudo. Aí o que acontece? Um dia depois, o que você fez? A segunda revisão. O conhecimento já tinha caído para 75% de novo, você jogou ele lá para cima, para os
100. Depois de uma semana que você teve o primeiro contato com aquele material, você faz outra revisão, joga por 100% de novo e depois de um mês você faz outra revisão. Então você vai fixar aquilo por mais tempo na sua memória. Eu, por conta própria, o que eu faço? Depois eu tento fazer uma revisão de 180 dias e a cada 180 dias dá uma olhadinha naquele material para deixar o tema bem fresquinho na minha cabeça. Então fica a dica sobre a curva do esquecimento, sobre como se lembrar daquilo que você tem em contato, daquilo que você estuda. E esse é um método que ele é testado e aprovado por mim, tá bem? Teve uma época que eu não estava lembrando de muitas coisas, então eu comecei a utilizar essa técnica e deu muito certo, tá, pessoal? Tanto que aqui você tem só as palavras-chave, tá vendo? Eu vou ligando as palavras-chave umas nas outras, então nós temos aqui aquilo que vai trazer todo o conhecimento de volta para mim. Então tudo que eu estudei nesse livro tá aqui nesse meu mapa mental, basta eu dar uma lida. Aqui, pessoal, em questão de 10 minutos já fica tudo fresquinho na minha mente, tá bem? Que demais! Então seguimos agora para aplicabilidade. Pessoal, quando a gente fala em aplicabilidade, na área pessoal, a má memória, ela faz com que você tenha problemas com relação à ação inteligente, que é aquela questão de você reconhecer o padrão e utilizá-la a seu favor. Se você não tem uma boa memória, você vai ter dificuldade em reconhecer padrões das mais diversas áreas, tá bem? Lá no vídeo sobre os módulos de inteligência, eu explico para vocês que temos diversos módulos de inteligência e em cada um você pode reconhecer os padrões daquela área e quanto maior for o seu nível em cada módulo desses, maior vai ser a sua capacidade de inteligência. E nós temos também a parte social. Na parte social, a gente pode não lembrar o nome das pessoas, o que acaba queimando muito a gente. Eu ainda tenho esse problema, tá, pessoal? Confundo o nome das pessoas, mas eu ralo bastante para isso e se acontece eu peço desculpa logo. Então, se eu errar o nome de algum de vocês em algum dia, não fique pé da vida comigo que eu não fiz por querer, tá bem? Mas eu tô melhorando com o tempo. Além disso, a pessoa que tem boa memória, ela lembra mais casos interessantes para conversar com outras pessoas enquanto tá no grupo. Aquela pessoa, sabe, que fica sempre chamando a atenção para ela. Por quê? Porque ela sabe muito, ela leu muito, ela estudou muito. Então, pessoas inteligentes, elas são muito bem vistas na nossa sociedade. Além de que a inteligência, ela também é um atrativo sexual. Então, se você quer arrumar lá uma namoradinha, estudar te torna alguém, sem dúvidas, mais interessante. Quando a gente fala da área profissional, quando a gente tem uma boa memória, significa que a gente vai errar menos com relação ao nosso trabalho, a gente vai precisar ficar perguntando menos sobre aquelas coisas, sobre como efetuar o trabalho para as outras pessoas, seja para os nossos colegas de trabalho, seja para a nossa chefia. E isso acaba sendo muito positivo. Além de que, se você quer progredir na carreira, ter uma boa memória é algo extremamente positivo e também é muito bom para a área financeira. Na área financeira, quem tem uma boa memória vai aprender com os erros do passado, então não vai cair mais naquelas armadilhas das grandes dívidas, além de ter uma maior capacidade para reter o conhecimento tido em livros como Pai Rico, Pai Pobre, Psicologia Financeira do Morgan Housel, ou até mesmo do Mil a Milhão, do Primo Rico, que é um livro prático, que ele é excelente, tá? Sem esquecer, é claro, do Homem Mais Rico da Babilônia. Leia todos esses livros que eu falei, qualquer coisa pede o link para mim que eu deixo aqui na descrição, tá bem? Nosso livro base de hoje foi esse livro aqui, Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, que é um livro excelente para estudantes, para pessoas que querem ser mais inteligentes, e eu tenho vídeo dele aqui no canal falando sobre o que é inteligência, sobre o que são, quais são os módulos de inteligência. Se você gostou desse vídeo, certamente você vai gostar do outro que eu vou deixar para você aqui na tela final.